paz do Senhor para todos, amém? Imagina, fala da vida cristã, na caminhada cristã. Imagina um rio comprido, né? Imagina até o rio Amazonas, vamos dizer assim. Ou um rio compridão, e você num barco. A vida cristã era diferente do mundo. O mundo é como um rio, que você segue a corrente da água. A vida cristã, você vai contra. Mas você tem um barco que Deus te dá. E a comunhão com Deus, a oração, a comunhão com Deus, ela é o combustível para você subir esse rio. Você entendeu que o rio, você está no barco, tem a motor, e você está contra a maré. Ou melhor, contra a força da água. Você está indo contra. Naturalmente você vai ter, o motor vai fazer mais força, mas vai subir, vai ganhar. Do mesmo jeito vai embora. Tá entendendo? Isso você vê nos rios que tem no Amazonas, né? As barças vão e voltam. A favor da maré, contra a maré, né? Contra a força do rio, né? Força da água, elas vão, né? Não importa. O motor faz isso. Então, da mesma maneira, antigamente faziam também isso, né? Antigamente, na época de Cristo, eles faziam com barcos, né, até maiores, grandes, que cabiam 21, 25, 30 pessoas, 50 pessoas. Eles remavam todos juntos, cada um tinha um remo, tinha um buraco, aquelas coisas de filme mesmo, que existia. Eles ficavam, sobretudo os escravos, ficavam remando, né, no porão do navio, ficava com um remo, né, para fora lá e remando contra quando tinha que ir contra a maré. Mas tá bom, voltando. Então, quando você está subindo o rio, né, subindo, que eu digo, está indo contra a força da água. Aí, de repente, acaba o combustível. O que acontece? Não existe remo, existe só motor. Você volta. Você percorreu, às vezes, 16 quilômetros hoje, subindo. Aí, por falta o combustível ser pouco, você volta. De novo, nos 16 quilômetros abaixo. Por quê? Era para você percorrer diariamente 100 quilômetros de rio. E você percorre somente 16. Você volta para o mesmo lugar. Então o que eu quero dizer é que a comunhão com Deus, às vezes, tu é tão fraca, tão pequena, que não é suficiente para chegar no objetivo. Tá entendendo? Não é suficiente para chegar no objetivo, num ponto de parada, aonde você vai ser abençoado por Deus, né? Você vai chegar até tal lugar, vai parar lá, ser abençoado por Deus, depois continuar a tua caminhada. E você não chega. Aí você fica culpando a vida, criando métodos, tentando remar num rio forte. Não tem como, né? E contra um rio forte, uma água forte, remando, né? Então você tenta com a tua força, você tenta do teu jeito, simplesmente era aumentar o teu combustível, colocar combustível. Outros não, a vida do crente o cara aceita Jesus, ganha um barco na vida dele, coloca no rio e ele nem liga o motor. Ele só é arrastado para pior, cada vez pior a vida. E assim muito crente hoje está acabado, com a vida destruída, e serve um Deus tão grande, por isso que escolhe algumas igrejas que fica pregando: é vontade de Deus para sua vida, é prova, que nem a cristã no Brasil. É vontade de Deus que acontece na tua vida, é propósito, que nem a batista, metodista, ou mesmo a igreja, não a wesleyana, mas a metodista tradicional, ou mesmo a presbiteriana, sobretudo. É vontade de Deus que acontece, porque é mais fácil quando não exige fé, compromisso, né? Mais fácil você fazer as coisas com a tua força, porque tua mente aceita. É mais fácil você ir a favor da correnteza do que contra, porque a tua mente aceita. O que é sobrenatural, a fé exige fé, e a fé é acreditar em algo invisível, acreditar em algo superior, algo que você não tem uma experiência ou resposta na sua mente, experiência de vida. Algo que você não tem, às vezes não. Se você tiver, essa pregação não é possível, porque você já tem, você já sabe, você já está subindo contra a maré, contra a força do rio faz hora, meu. Tá entendendo? Então, mas você que nunca experimentou, é difícil para tua mente aceitar isso, porque existe fé.
E às vezes então se abraça uma ideia, uma religião, uma fé totalmente errada ou meia errada. Não estou dizendo que o batista está errado. Claro que a parte de ação, de deixar tudo que Deus opera, tudo que acontece na vida, doença, sofrimento, dívida financeira, tudo é vontade de Deus, que tem na batista, tem na presbiteriana, tem nessa igreja que eu falei, Cristã do Brasil, e em outras igrejas, né, pentecostais também, que tudo que acontece, Deus está permitindo acontecer, que quando Deus quiser te abençoa, se não quiser não te abençoa. Então, são doutrinas erradas, interpretação errada, não leva para o inferno, amém? Mas impede você de ser abençoado. Claro que pode ter alguma doutrina lá, de algum pastor, né, exagerar, que pode levar você para o inferno, como aquela, se Deus salva você, se Deus quiser, senão não. Aí você não sabe se você é salvo ou não. Aí você, para ser salvo, tem que usar a fé. Aí você perde a salvação automaticamente, ou não acessa a salvação. Porque para ser salvo tem que ter fé, usar a fé, não é ter fé, todo mundo tem fé, usar a fé, né? Então se o cara me prega, Deus ativar se ele quiser. Você tem que aceitar isso, aí eu aceito. Já era, estou condenado. Sabia, gente? Estou condenado. Mas eu interpreto Deus é amor, não interpreto. Teu problema é teu, como você interpreta Deus. A mentalidade de Deus é uma. Eu não interpreto Bíblia, eu sigo a verdade de Deus, que está interpretado aos olhos de Deus. Eu não creio na Bíblia, no meu ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista da Bíblia. Eu creio na Bíblia por inteira, como ela é. Está entendendo? Assim o cristão tem que ser, tem que ter convicção do que está na Bíblia, não convicção do seu pensamento, da sua ideia. Quando o crente já fala, eu penso assim, já era. Já está errado a interpretação. Eu creio na Bíblia. Aí eu creio assim, já está errado, né? Então vamos corrigir aí. Então, se às vezes a gente fala isso, pode você falar isso por engano, mas não pode ser assim uma ação constante, uma crença verdadeira. Porque a fé é uma certeza, fé é certeza. Como é que você vai pedir oração da fé para Deus e falar, Deus, cura eu se o Senhor quiser, me abençoe se o Senhor quiser? Mas, a oração, o que é fé? Certeza, então acabou, meu. Não, é certeza que estava na vontade de Deus. Não. Se eu for viajar para um país, a Bíblia fala, eu vou ganhar dinheiro lá naquele país, eu vou viajar. Aí eu tenho que orar para Deus, se é da vontade de Deus eu viajar. É direção. Mas naquilo que está direcionado, não. E que Deus quer me prosperar, Ele quer me abençoar, Ele quer. E já está direcionado, e eu tenho que ter fé. Que Ele quer me salvar, Ele quer. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Mas Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação e tenham a salvação. Está em Pedro 3,19, né? 1 Pedro 3,19, eu acho. Não importa, o importante está lá em Pedro. E o que tem que entender? Que Deus quer que todo homem se salve. Como é que o outro vem falar? Deus salva quem Ele quiser. Baseado numa maldição que só o povo de Israel tem, de Romanos 10 e 11, que é a maldição para Israel, que é outra coisa. Agora, acerca dos gentios somos nós, Deus quer que todos se salvem, mas não quer dizer que Ele vai salvar todos. Então, você tem que entender que a comunhão com Deus, ela vai te levar para o caminho real, para o caminho das bênçãos. Mas ela tem que ser acompanhada pela fé. Se eu não oro, é porque eu não creio. Se eu não creio, eu não oro. Se eu não tenho comunhão com Deus, é porque eu não creio. Eu sou um hipócrita. Tá entendendo? Sigo uma mentira. Que se eu orasse, soubesse que a oração traz os benefícios, as bênçãos de Deus, traz o milagre de Deus na minha vida, eu oraria. Eu ia ter comunhão com Deus através da leitura da Bíblia. Então, eu nada mais sou do que um hipócrita. Estou no ambiente social. Estou seguindo uma ideia apenas, um pensamento. Está entendendo? Ideológico, uma ideologia, porque eu me sinto bem, é legal. Está entendendo? Vai que está certo, vai que está errado. Então, eu estou aqui, né? Isso está totalmente errado. Então, a comunhão com Deus é que vai te levar para um nível espiritual verdadeiro. Para um nível de excelência. A comunhão com Deus. Por isso Paulo diz, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Ele sabia do que ele estava dizendo. Ele sabia. A comunhão com Deus te liberta. Aí ele começa a expressar como.
Ele diz que o conhecimento de Deus vivo em você te liberta. Aí ele começa a te revelar como. Romanos 8, versos 5 e 6, ele fala, 8, 5, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, a palavra grega, eu buscar as coisas carnais, ficar olhando para aquilo que é carnal, eu começo a desejar cada vez mais aquilo que é carnal. E obter mais daquilo que é carnal. Esse é o termo grego, inclinação. Mas se eu me inclino para o que é espiritual, olhando para as coisas espirituais, eu quero cada vez mais as coisas espirituais. Eu vou ter vida. Romanos 8, versos 12 e 13, solidifica tudo isso, dizendo que a minha carne é hackeada, biohackeada, ou hackeada. A minha carne é morta, ela é mortificada. Hoje a gente chama de a transliteração mais real seria biohackeada. O que quer dizer? Nós temos códigos de conhecimento em cada célula. Nascemos querendo o pecado, nascemos com os 4 pecados base em nós, que a igreja sempre ensina. Os 4 pecados base em nós. Nascemos fincados em nós. E quando nós buscamos então a presença de Deus, a nossa carne começa a ser hackeada. O que o hacker faz? O hackeamento. Ele entra no sistema, o hacker do bem. Existe o hackeamento do mal e do bem. Os hackeamento do bem, os caras entram lá para hackear empresas bandidas, para entrar, para mudar tudo, os códigos, mudar, absorver informações e tudo mais, mudar tudo naquele sistema de hack na computação. O hackeamento do mal, da mesma forma, ele entra num sistema de computação boa e muda tudo, rouba informações e tudo mais para fazer o mal. Então, o hackeamento, biohacker, existe essa expressão biohackeamento hoje, faz muito tempo, ele é usado para mudar tua conduta, teu comportamento, tuas emoções, que são negativas, são erradas, para o bem. O biohackeamento cristão, é o vida, chama a lei do espírito de vida. Então, chama mortificação, na verdade, chama um biohackeamento. Você morre, teus códigos, as tuas emoções, as tuas informações que existem dentro das tuas células, onde tem um código de conhecimento, no cérebro, nos teus neurônios, eles são biohackeados, eles são hackeados, são modificados pelo poder de Deus. E isso chama mortificação, o termo antigo. Colocado à morte, morre tua carne. É reescrito um novo código, você é hackeado. Amém? E assim acontece. Eu até usava uma expressão antiga, tua célula, Deus pega lá e ela já tem um código de informação naquilo que quer, realmente quer um código, existe um código do que quer fazer, do que vai ser, já está lá na genética. E eu dizia sempre, Deus reescreve sobre, e é verdade, mas eu tenho um nome hoje moderno, biohackeamento. Você é hackeado. Quando fala de bio é de vida, porque o hackeamento começou só na parte eletrônica, digital, Então você é hackeado, biohackeado, ou, já que estamos falando de corpo, você é hackeado. O poder de Deus hackeia você. Amém? Muda o teu código carnal. Você é mortificado, você morre. A comunhão com Deus. Escolha passar tempo na presença de Deus. Não deixe para amanhã. O cérebro humano, ele é composto, ele é feito de tal forma, feito, que quando você deixa para amanhã, o que eu deixo para amanhã, eu nunca farei amanhã. O que eu decido hoje, eu farei amanhã. O que eu decido hoje, eu serei amanhã. O que eu deixo para amanhã, eu nunca farei. O que eu decido hoje, eu farei amanhã. Sobretudo, resumindo, o que eu decido hoje é o que eu serei amanhã. De forma mais profunda, momento que o que eu decido ser, eu serei. Quando a Bíblia diz que fé chama o que não é como se fosse, é a força da decisão, é a força da fé.
quando eu escolho chamar o que não é como se fosse na minha vida. Então, e sobretudo, aonde começa? Muitas das vezes eu chamo o que não é como se fosse na minha saúde. Eu chamo o que não é como se fosse nas minhas finanças. Eu chamo o que não é como se fosse no meu relacionamento. Eu chamo o que não é como se fosse nas minhas emoções. Agora imagina só que para cada um existe uma ponte para você chegar lá. E você chama o que não é como se fosse. Mas você não consegue aquela ponte. Porque essa ponte, ela só é uma para todas. A ponte é a comunhão. Então, não adianta eu chamar o que não é como se fosse na minha vida financeira, se não tiver uma ordem. Existe uma ordem, entende? Existe uma ordem, até mesmo em tudo existe uma ordem. Diferente de muitas fórmulas de coisa, a ordem altera os fatores, sim. Né? Altera, né? Então, altera o produto. As ordens fatores altera o produto, sim. Na parte de Deus, altera. Então, existe uma ordem para você aprender a ler. Você não pode aprender a ler com frases, aprendendo o código das frases. O que é código das frases? Aliás, aprendendo o texto. Aprendendo o código do texto. Para eu aprender o código do texto, eu tenho que primeiro aprender o código das frases. Mas para eu aprender o código das frases, eu tenho que aprender o código do quê? Das palavras. E para eu aprender o código das palavras, eu tenho que aprender o código do quê? Das vogais e das consoantes. O que são vogais e o que são consoantes? Ou seja, o código das letras. Então, e assim por diante. Então não adianta eu tentar chamar o que não é como se fosse na minha saúde, na minha família, se eu não, primeiramente, não aprender a construir a ponte que chega lá, que é a ponte da comunhão. A fé vai até funcionar lá, se você primeiro usou a fé, em primeiro lugar, para a comunhão. Então, eu a partir de hoje sou um homem de comunhão, uma mulher de comunhão com Deus, de prioridade para Deus. Eu vou dar o melhor para Deus, que é a gordura de Deus. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou orar primeiramente na minha vida, colocar como a primazia maior da minha vida, porque sem ela eu não alcanço nada das coisas de Deus. Sem a comunhão, sem usar a fé na comunhão, para ter comunhão, e depois eu tendo comunhão, é a ponte que é construída para alcançar todos os restos das bênçãos de Deus, da natureza de Deus. Está escrito na Bíblia. As promessas de Deus foi dada para que você alcance, né, as bênçãos que Deus tem, a natureza de Deus, os atributos de Deus, os atributos que Deus deu para o homem. Então, eu preciso alcançar as bênçãos de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, e a maneira de eu alcançar isso é através da comunhão. Mas volto a dizer, é usando a fé. Mas a fé não funciona sem a ponte. A fé para a natureza de Deus não funciona. Tá entendendo? Sem primeiramente eu construir a ponte da comunhão. Usar a minha fé para a comunhão. Reparar essa área da minha vida. Reparar essa parte da minha vida da comunhão com Deus. Reparar a estrutura da comunhão com Deus. Que a comunhão com Deus, o homem tem quando vai na igreja, de vez em quando na sua casa, de vez em quando na sua vida. E quando ele colocar aquela comunhão como primazia maior da sua vida, colocar acima de tudo e aprender a valorizar e ter essa comunhão, usar a fé para isso, eu vou ter, eu decido hoje que eu terei. E assim, então a fé vai funcionar. E assim você vai ter o teu combustível para você subir o rio.